Irmãos, eu tenho chegado a essa conclusão, pela leitura da palavra, que as coisas de Deus são pela fé, mas são por decisões. Quando a gente lê o capítulo 11, por exemplo, de Hebreus, a gente vê o que? Como a gente pregou mesmo no domingo passado, né? Pela fé, Moisés recusou. A fé gera decisão. Na verdade, pela fé, Abraão deixou a sua parentela para uma terra que Deus ia mostrar. Pela fé, e assim foi. Cada homem e mulher da Bíblia, pela fé, tomaram decisões. A fé não é algo que eu falo assim, eu tenho fé e nada faço. Eu tenho fé. A fé vai sempre gerar uma decisão. Muitas vezes nós estamos em momentos decisivos da nossa vida e precisamos decidir, e nós temos que agir pela fé quando nós não sabemos, mas temos que agir. Às vezes até o não fazer algo é uma decisão, mas nós temos que agir. Então hoje, o tema da nossa mensagem é: tome a decisão de confiar. Tome a decisão de confiar. Confiar é uma decisão, não é verdade? Isso em todos os sentidos. Quando a gente está tratando com alguém, e aí a pessoa fala assim: olha, segunda-feira eu vou levá-la na sua casa, você pode pagar aqui, segunda-feira eu estou entregando na sua casa. Você fala assim: olha, eu vou confiar em você, eu preciso disso lá na segunda-feira. E aí você confia. Às vezes dá certo, às vezes não dá, né? Mas confiar é uma decisão nossa, seja humanamente falando, ou seja, confiar em Deus, é uma decisão. Muitas pessoas não entendem isso e julgam, e jogam, na verdade, a culpa do seu insucesso em Deus, quando na verdade, muitas vezes faltou uma tomada de decisão. Mesmo lá no Antigo Testamento, Deuteronômio, Deus fala assim: olha, coloco diante de vocês a bênção e a maldição, a morte e a vida. Tem que se tomar uma decisão. Deus até dá uma cola e fala: escolhe a vida. Escolhe a vida. Eu não sei se eles ficaram meio assim: o que eu escolho? Para a gente não tem muita dificuldade de escolher isso, bênção ou maldição, morte ou vida. Aí você, não sei, não. Deus só escolhe a vida. Então nós temos que tomar uma decisão. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Salmo 56, versículo 1 e 2. Salmo 56, versículo 1 e versículo 2. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, pelejando todo dia me oprime. Os meus inimigos procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. O salmista aqui estava enfrentando uma situação que talvez você já tenha enfrentado, ou talvez você nunca tenha enfrentado, mas nós enfrentamos situações no nosso dia e que podem ser semelhantes a essa. O salmista está dizendo que ele está sendo perseguido. Ele estava sendo perseguido. Existiam pessoas que estavam se levantando, e ele diz que todo dia ele era oprimido por isso. Sabe, irmãos, muitas vezes Satanás também levanta pessoas para nos oprimir. Às vezes dentro da própria família, às vezes no trabalho, infelizmente às vezes até na igreja. Satanás usa pessoas para nos tentar desanimar ou impedir da gente cumprir aquilo que Deus tem na nossa vida. Eu não sei que tipo de perseguição você está experimentando na sua vida, mas eu queria que você meditasse por alguns segundos. Talvez você nem precise disso, talvez você saiba exatamente do que eu estou falando.
Talvez essa mensagem seja exatamente para você, porque é isso que você tem passado, você tem sido perseguido. O salmista diz que os inimigos dele procuravam devorar ele todos os dias. E eram muitos. Eu quero te dizer que talvez você não tenha muitas pessoas que se levantem contra você, mas com certeza há muitos demônios que se levantam contra nós. Forças malignas que se levantam contra nós, que às vezes se manifestam em pessoas também. E isso nos aflige, porque às vezes essa perseguição ela dura mais do que nós gostaríamos. Ela dura mais do que nós gostaríamos. Então olha o versículo 3. Olha qual a decisão que o salmista toma. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Aleluia. Será que você pode repetir isso? Em qualquer tempo que eu temer, confiarei em ti. Aleluia. Irmãos, temer é natural. Embora a Bíblia diga não temas, e eu tinha um pastor que ele disse que tem 365 não temas na Bíblia. Eu nunca contei, mas ele disse, eu acredito. Tem 365 não temas na Bíblia, um para cada dia do ano. Mesmo que a Bíblia diga isso, um para cada dia do ano, nós ainda tememos. Mas o salmista tomou uma decisão. Em qualquer tempo, seja no tempo bom, seja no tempo ruim, em qualquer tempo que eu temer, eu vou confiar em ti. Sabe, irmãos, essa é uma decisão. Ah, pastor, ora por mim. Essa é uma decisão. E nem o pastor, nem seu pai, nem sua mãe, nem sua esposa, nem seu marido, ninguém pode tomar essa decisão por você. Eu me lembro que eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade. E na verdade eu tinha menos idade quando eu completei uns 5 anos mais ou menos. Meu pai e minha mãe já me mandaram tarde, né? Me mandaram para fora do quarto. Fui dormir na sala com meu irmão. Então eu fui e na sala era tudo muito assustador, irmãos, né? A casa era desse tamanho, mas para mim a sala me dava medo. Meu irmão dormia, às vezes, de olho meio aberto, assim, ó. E eu olhava assim, e via ele com o olho assim, meio branco, assim, dormia, eu ficava com medo. De madrugada. E quando chovia e trovejava, tinha aquela dança das baratas também, né? Mas às vezes, criança curiosa, né? Os adultos estão vendo um filme lá, um filme de terror, a criança quer ver, fica lá rodeando. Sai daqui, isso não é filme para criança, mas fica rodeando, quer ver. E que uma hora ou outra ele vê uma cena lá, e depois aquela cena não sai da cabeça dele, aí ele não consegue dormir, aí fica com medo de dormir. E sabe, eu tive todos esses medos, alguns ainda tenho, mas eu tive todos esses medos. Mas um dia, assim, e quando eu tinha esse medo, o que eu fazia? Eu cobria a cabeça. Eu cobria a cabeça para não olhar para canto nenhum, com medo de alguma coisa. Você imagina, né? Hoje, nós estamos em Teresópolis, aqui é mais fresco. Num verão desse, deve estar fazendo uns 23 graus agora de noite. Isso é muito quente para nós. 24, viu? Errei por 1. Agora de noite isso é quente demais para nós, mas imagina no Rio de Janeiro, que às 5 da manhã fazia 30 graus.
Imagina de madrugada com 30 graus. E eu cobrindo a cabeça com medo. Então você já pode imaginar. Mas um dia, quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu tomei a decisão. Eu falei: agora eu venço esse medo. Agora eu vou vencer esse medo. E aí eu estava com bastante medo, eu resolvi destapar a cabeça e olhar bem no meio do escuro, assim, ó, bem para o meio do escuro. E eu fiz isso, irmãos. Eu fiz isso. E sabe o que aconteceu? Eu não perdi o medo. Eu continuei com medo. Mas o medo nunca mais me fez recuar. Eu nunca mais me escondi de medo. Tomar uma decisão não quer dizer que você não vai ter medo. O salmista disse: quando eu temer, ou seja, não é que ele não vai ter medo, mas quando eu temer, em qualquer tempo que eu temer, eu vou confiar em ti. Então aqui a questão não é que você não, ele é super corajoso, não tem medo. Não, irmãos, todos nós sabemos, né? Os homens principalmente, porque isso pesa mais sobre os homens do que sobre as mulheres. Todos nós sabemos que nós crescemos e disfarçamos o medo. Não quer dizer que a gente não tenha medo. É que certos medos ficam feios para a gente ter. Então a gente não mostra que tem. A gente simplesmente fala: não, que negócio é esse? Não, sou homem. Não é que eu não tenha medo, mas eu não posso falar que eu tenho medo. Fala assim: não, isso é bobagem. Fica calmo, fica tranquilo. Mas a verdade é que a gente disfarça o medo. Então, muitas vezes nós vamos ter medo. Mas quando a gente tiver medo, a gente tem que tomar a decisão de confiar no Senhor. Senhor, eu estou com medo, mas eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Né? E aí ele diz: em Deus louvarei a sua palavra, e em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer a carne. Sabe, às vezes nós enfrentamos situações de: olha, o patrão falou que vai te mandar embora. A gente fala: ai meu Deus, como é que vai ser? Você vai ter que pagar não sei quanto aí porque quebrou um negócio lá. Você, meu Deus, como é que vai ser? O médico disse que tem alguma coisa no seu exame. Você vai, como é que vai ser? Em todas as situações, confia. Decida confiar. Por pior que sejam as circunstâncias, decida confiar. No Salmo de número 3 ou 4, se eu não me engano, Davi fala: ainda que um exército, ainda que 10.000 me cerquem, no Senhor eu vou confiar. Ainda que 10.000 me cerquem contra mim, eu vou confiar no Senhor. Ainda que tudo dê errado, eu vou confiar no Senhor. Ainda que eu não esteja vendo solução, eu decido confiar no Senhor. Aleluia. Alguém vai dizer assim: mas não tem outro jeito. Tem sim, lógico que tem outro jeito. E muita gente está tentando esse outro jeito aí. Quando eles temem, o que eles fazem? Eles colocam os pés pelas mãos, eles fazem um monte de burrada, eles fazem um monte de coisa. Isso, lógico que tem outro jeito. Mas nós decidimos confiar no Senhor. Eu não vou me desesperar, fazer aquilo que eu não devo fazer, eu vou confiar no Senhor. Olha só, Provérbios 29, versículo 25. Provérbios 29, 25. O temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Sabe, irmãos, muitas vezes nós estamos temendo aquilo que os homens podem nos fazer, que os homens podem nos abandonar, que os homens podem não nos ajudar, que os homens podem... A Bíblia diz que esse temor vai ser um laço. Para que serve um laço, irmãos? Um laço aqui nesse sentido é uma armadilha. E a armadilha serve para prender, não é isso? Tem armadilhas que são com laços. O camarada amarra uma corda lá no alto da árvore, puxa, estica ela e bota ali no chão, cobre com folha, disfarça, aí o cara
pisa, é preso e fica preso lá em cima. É isso que o texto está dizendo. O temor do homem é um laço, te prende. O temor do homem te impede de ir adiante. O temor do homem te impede de experimentar coisas maiores de Deus. O temor do homem te impede de galgar outros degraus em Deus. E quando eu falo temor do homem, não é somente o temor das pessoas, não. É o temor de você mesmo. Eu acho que eu não consigo. Eu acho que não. Na minha vida isso aí não funciona. Isso aí é bom para os outros, mas para mim não dá. Esse temor vai ser um laço, vai te prender em tudo na vida. Esse temor vai te prender de ir para frente. Sabe quantos irmãos, irmãs, eu posso dizer isso. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias e o assunto surgiu. E eu gosto muito de falar sobre isso porque é a realidade, irmãos. A questão dos judeus, né? Porque os crentes, a gente não pode deixar de observar isso. Os crentes estão sempre procurando um jeito de conseguir as coisas mais fáceis. Não são todos, mas uma boa parte sim. Então eles acham sempre que tem que ter uma coisa. Irmãos, Deus já nos abençoou, Deus já nos deu o seu favor, mas o trabalho que você tiver que trabalhar, você vai trabalhar. Deus pode sim te dar, você está em casa e te dá, pode, mas o normal é que Deus abençoe o teu trabalho, Deus abençoe a obra das suas mãos, aquilo que você faz, isso é o normal, e dentro desse trabalho Deus te surpreende, Deus faz além do que você esperava, coisas acontecem, enfim. Então essas coisas acontecem, né? Isso é o mais natural. Mas Deus pode enriquecer da noite para o dia? Claro que pode, Deus pode fazer o que quiser, irmãos. Tem gente que fala assim, Deus não faz isso. Por que não faz? Deus faz o que quiser, mas olha só, mas essa questão dos judeus, e quantos crentes não se sentem abençoados? Na verdade, quantos crentes se sentem amaldiçoados? É mais do que a gente pensa, tá? Tem muita gente dentro das igrejas que se sente amaldiçoada e não abençoada. Essa é uma realidade. Por quê? Porque eu tento, as coisas não dão certo para mim. Porque as coisas na minha vida parecem amarradas. Não consigo, meu trabalho, a coisa não vai para frente. Eu comecei lá uma obra na minha casa, não consegui terminar. Eu comecei a estudar, fazer um curso, não consegui acabar. Parece que tudo está amarrado. E aí a pessoa se sente amaldiçoada e não abençoada. Porque se a bênção de Deus, esse é o pensamento, se a bênção de Deus estivesse na minha vida, as coisas iam andar. Deixa eu lhe falar uma coisa. Quando você vê uma pessoa muito próspera financeiramente, conseguindo essas coisas todas, pense o seguinte: nem tudo é o que parece. Já viu uma pessoa aparentemente próspera financeiramente ter inveja de alguém que não tem, às vezes, nada? Eu já vi muito isso acontecer. Por que isso? Porque as aparências enganam. Você que está fora, está olhando para a vida do outro, falando, poxa, como é que fulano tem, como é que fulano, poxa, Jesus, eu não tenho. Você acha. E o outro que está lá, está olhando para você e fala assim, eu queria ter o que ele tem. Você fala assim, meu Deus do céu, mas o que eu tenho? O que eu tenho? Você não sabe o que você tem. Então essa prosperidade, ela é relativa. Muitas vezes está nos olhos de quem olha. Mas cada um sabe exatamente o que ele é lá, o que ele passa.
Então não julgue os outros e pense assim, ele está melhor do que eu, ou ele está pior do que eu. Você está na medida do que Deus te dá, e também na medida das suas escolhas. Muita gente chegou a algum ponto aí, mas você não sabe o que ele teve para fazer. Você não sabe. Às vezes ele se meteu em coisas que você nunca se meteria. Isso eu não faço. Mas ele fez. Coisas lícitas e coisas ilícitas. Então tudo isso tem que ser considerado. Poxa, aquele cara cresceu rápido, né? Como é que ele cresceu rápido assim? Vai ver como é que ele cresceu rápido assim. Aí quando você vê, fala assim, não, isso aí eu não quero não, é isso aí. Então, a gente tem que olhar isso. Agora, veja uma coisa, não é falta de bênção. Nós somos abençoados. Não fique olhando porque uma pessoa tem, né? A igreja lá tem 10 mil membros, a minha aqui tem 1000, a minha aqui tem 5, a minha aqui tem 10. Eu não sou. Não, nós somos abençoados, irmãos. Sabe o que isso vai contar em relação a entrar no céu? Nada. Vai contar nada. Se você tinha 1 milhão aqui na terra, ou se você não tinha nada, se você morava debaixo da ponte, ou se você morava num palácio, com respeito à salvação, isso não vai contar nada. Ninguém que morava em palácio aqui vai chegar lá, dá licença que eu tenho prioridade aqui na fila, aqui, porque eu morava num palácio, aqui você não tem prioridade nenhuma, todo mundo vai entrar igual. Quem for entrar, vai ter que entrar por Jesus. Se não for por Jesus, não vai entrar. Não tem. Sabe, quando nós morremos aqui nessa terra, todos nós ficamos do mesmo jeito, irmãos. Depois de um tempo, nós apodrecemos, secamos, viramos pó, todos nós. Seja rico, seja pobre, seja preto, seja branco, todos nós ficamos do mesmo jeito. Então não se engane. Sabe, muitas vezes nós perdemos o tempo de desfrutar aquilo que nós temos, porque nós ficamos olhando o que o outro tem. E aí Deus já nos deu alguma coisa, a gente fica com puxa, olha, se você tem a sua casinha, por menor que ela seja, por mais humilde que ela seja, mas se você conseguiu comprar a sua casinha, dá glória a Deus. Você bota lá suas plantinhas ali, você regou sobre, dá glória a Deus. Agora, se você também não tem a sua casa ainda, você eu pago aluguel, sei que, mas você está morando? Estou. Está morando? Estou. Então, dá glória a Deus. Poxa, eu não tenho trabalho, eu estou sem trabalho, está difícil, mas está comendo, está vivendo? Estou. Dá glória a Deus. Agora, você está trabalhando, está ganhando rios de dinheiro, dá glória a Deus. Não se esqueça de dar glória a Deus. Sabe qual é o problema? Nada dessas coisas, irmãos, afeta. A Bíblia fala que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a fome, nem a espada, nem nudez, nem coisas do porvir, nem, irmãos, nem riqueza, nem pobreza, nem nada disso pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada disso. Então essas coisas não são medidas de bênção, não são. Quem tem muito está muito abençoado, quem tem pouco está pouco abençoado, isso não existe. Olha só a parábola do rico e do pobre, do rico e do Lázaro, né? O Lázaro estava lá, era mendigo, e o rico vivia a vida absolutamente, gastando, esbanjando, fazendo. Os dois morreram, Lázaro foi para o seio de Abraão, foi para o céu, e o rico foi para o tormento. Isso não quer dizer que todos os ricos vão para o tormento, e nem quer dizer que todos os mendigos vão para o céu, porque tem gente que pensa nisso, está vendo? Então os ricos todos vão para o inferno, aí, está tudo aí, ó. E os mendigos todos vão para o céu. Não está dizendo isso. O que acontece, o que eu quero, que é melhor, muito melhor do que isso, é que o Lázaro, mesmo sendo mendigo, ou ainda, o Lázaro temia a Deus. Ou melhor, o Lázaro temia a Deus e mesmo assim era mendigo.
E o rico? O rico tinha tudo na vida, mas não temia a Deus. Então essas coisas não são medidas de espiritualidade, quem é muito espiritual, quem é muito abençoado. Se fosse assim, irmãos, a gente tem que falar que os traficantes são, olha que abençoado, que povo abençoado, né? Rapaz, os traficantes são muito abençoados. Como é que é? O cara só com carrão, carreta, helicóptero, até os caras têm até helicóptero, são muito abençoados. Você sabe que não é assim. Então o temor do homem vira um laço, mas o que confia no Senhor será posto aonde? Num alto retiro, lugar alto, retirado, num refúgio, guardado. Se você confia no Senhor, o Senhor está te guardando. Ah, mas ele confiou, ele era crente e aí ele morreu. O Senhor está te guardando. Salmo 92 fala: preciosa é para o Senhor, aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Aleluia. E eu creio na promessa que Jesus diz. Jesus disse o seguinte: que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. Então, ainda que eu morra nesse corpo, ainda que eu perca esse corpo, eu vou viver para sempre. É isso que Jesus está falando. É isso que Jesus está falando. Salmo 34, versículo 4. Salmo 34, eu gosto muito desse salmo, irmãos. Salmos 34, versículo 4 e versículo 6, diz assim: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Aleluia, glória a Deus. Busquei ao Senhor e aconteceu o quê? Ele me respondeu. Busquei o Senhor, Ele me respondeu, e Ele me livrou de todos os meus temores. Aleluia. Irmãos, só Deus pode fazer isso. É por isso que nós decidimos confiar nele. Confiar nele. Eu gosto disso aqui, que diz que olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Já viu a cara de quem está confuso? Não. Quando eu olho para Ele, não tem confusão. Quando eu olho para Ele, não tem interrogação. Quando eu olho para Ele, não tem o que está acontecendo. Quando eu olho para Ele, não tem confusão. O meu rosto é iluminado. Ainda que eu não esteja aceitando, porque às vezes é isso, irmãos. Sabe? Às vezes a gente fala assim: não estou entendendo. Não é bem entendendo. Às vezes eu não estou aceitando. É diferente. Eu estou entendendo, mas não quero entender. A verdade é essa. Aí a gente fala assim: não estou entendendo. Não, você não está aceitando. É diferente, mas isso é natural. É natural a gente não aceitar as coisas assim de imediato, porque existem coisas na nossa vida que só pelo Espírito para a gente aceitar. A gente fala: não, entendo muito bem. Por que está essa dificuldade toda? Não estou entendendo. Não, entendendo você está, você só não está aceitando. Por isso que quando Jesus no Getsemane ora: Pai, se possível afasta de mim esse cálice, ele estava entendendo tudo perfeitamente, mas ele estava orando para aceitar. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Muitas vezes, irmãos, nós não queremos aceitar, e aí nós falamos: não, eu não estou entendendo. Não, eu não quero aceitar. Não, você está entendendo sim, você só não quer aceitar. E aí, ao invés de falar: Deus, eu não estou entendendo, ora assim e fala: Espírito Santo, me ajuda a aceitar. Não tem o pessoal diz: aceita que dói menos? Isso é difícil. Então, em situações quando a gente tem dificuldade de aceitar, a gente precisa pedir a ajuda do Espírito Santo. Me ajuda a me conformar. Porque quando eu me conformar,
eu vou me acalmar. Eu não estou querendo dizer que você tem que aceitar tudo de ruim que acontece na vida, não é isso que eu estou falando, mas você está entendendo o que eu estou falando. Mas tem situações que a gente precisa pedir, Espírito Santo, nos ajuda. Porque senão a gente fica se debatendo e só se machuca. A gente fica brigando, não, e você se acalma, se conforma. E é tão interessante, irmãos, que muitas vezes quando a gente faz isso, a gente se acalma e a gente se conforma, Deus surpreende. Ele faz mais do que a gente pede, mais do que a gente pensa. Se conforma, se acalma. E muitas vezes quando a gente se conforma e acalma, a gente entende. Aquilo que a gente não estava entendendo, a gente entende. Por último, Isaías 50, versículo 10. Isaías 50, versículo 10. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Aleluia. Quem há entre vocês que teme ao Senhor e ouve a voz do seu servo? Aqui o profeta estava profetizando, mas quem ouve? Logo depois no 53 ele fala, quem deu crédito à nossa pregação? Sabe, irmãos, nós somos, quem é pastor e tem a incumbência de pregar, às vezes fica meio frustrado, sabe? Em que sentido? Existem coisas que nós pensamos assim, nós falamos, puxa, isso aqui é demais, isso aqui eu tenho que falar lá no púlpito, eu tenho que falar para o pessoal, porque isso aqui e aí a gente fala e não acontece nada, ninguém nem aí. Aí você pensa, puxa. Aí de repente vem alguém e fala assim, pastor, aquele negócio que o senhor falou, aí que negócio? Aí uma coisa que você nem nada, você não planejou nada, você simplesmente falou, nem percebeu o que falou. Às vezes tem que ver a gravação. Eu falei isso? Não, aquele negócio que o senhor falou, aquilo ali foi a resposta de Deus para a minha vida. Eu falei assim, ah é? Graças a Deus, glória a Deus, né? Que foi assim, porque o que eu pensei mesmo, isso aqui vai ser resposta. Aí ninguém ouviu. E aqui diz, olha, ouça a voz do seu servo quando você andar em trevas e não tiver luz nenhuma. Você já andou assim? Eu já andei em trevas e não tinha luz nenhuma. Não que eu estivesse nas trevas, mas, ou seja, não tinha nenhuma perspectiva. Nesse sentido, olha, eu não tenho nenhuma ideia, não tenho nenhuma luz, não tenho noção de onde isso vai dar, o que vai acontecer, eu não tenho noção de como isso vai se resolver, eu não sei. Estou andando em completas trevas. O salmista diz, quando você andar em trevas e não tiver luz nenhuma, o que você faz? Confie no Senhor. Firme-se sobre o seu Deus. Aleluia. Eu não sei se você está passando por isso, eu não sei se você vai passar por isso, mas essa palavra é para você. Firme-se no seu Deus, confie no Senhor. Se de hoje para amanhã você andar por um caminho que você nunca andou, se de hoje para amanhã você for envolvido, ainda que as trevas me cercarem, diz o salmista, as trevas e a luz são iguais para ti, são a mesma coisa. Para nós não, irmãos. Os nossos olhos só respondem à luz. Os nossos olhos são capazes de funcionar porque tem luz.
Se tirar a luz, os nossos olhos não funcionam. Você pode estar com saúde perfeita, mas se não tiver luz, você não enxerga. Mas os olhos de Deus não. Eu sei que às vezes, você pode comer uma pimenta muito forte, ficar soltando fogo pelos olhos, mas isso não vai te ajudar a enxergar no escuro, não. Mas os olhos de Deus, a Bíblia diz que são como chamas de fogo. Aleluia. E que as trevas e a luz é a mesma coisa para Ele. Ele não tem dificuldade de andar. Então, quando você estiver em trevas e você não tiver luz nenhuma, confie no Senhor. Se firme no seu Deus, porque Ele é capaz de te guiar no meio da escuridão. Quando você não sabe aonde pisar, quando você não sabe aonde ir, quando você não sabe que decisão tomar, quando você não sabe se você vai para a direita, se vai para a esquerda, se você fica parado ou se você caminha, quando você não sabe qual a pista que vai tomar, confie no Senhor. Ele vai te guiar. Sabe, eu tenho certeza que essa palavra de Deus, eu tenho certeza que alguém vai precisar dessa palavra, porque Deus falou isso ao meu coração. Então entenda, é natural temer, mas quando temer, confia no Senhor. É natural não entender, não aceitar, mas confia no Senhor. E algumas vezes você vai ter que andar no escuro, sem nenhuma visão. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Aleluia. O meu pastor disse que tem 365 não temas na Bíblia. Eu não sei quantos confias no Senhor tem, não contei. Mas eu quero te dizer que mesmo que você tema, confia no Senhor. Aleluia. Mas pastor, é possível temer e confiar no Senhor ao mesmo tempo? Sim, é possível. Sim, é possível. Quando Pedro estava no barco e Jesus veio andando sobre as águas, os discípulos ficaram assustados e pensaram, é um fantasma. Aí Jesus, não tem mais, sou eu. Aí, se é o Senhor, deixa aí, manda eu ir aí que estou contigo. Pedro falou. Jesus falou, vem. E Pedro foi. Mas o mar estava muito agitado e Pedro temeu. Aleluia. E começou a afundar. O que Jesus fez? Segurou a mão de Pedro e puxou Pedro para cima. Ele temeu, mas confiou no Senhor. Aleluia. Alguns pensam que temer e confiar no Senhor são incompatíveis. Não são, não. Não são incompatíveis. Eu posso temer, mas confio no Senhor. Eu posso estar com medo, mas eu confio no Senhor. Eu não vou deixar esse medo me paralisar, eu não vou deixar esse medo me parar. Eu vou continuar, porque eu estou confiando no Senhor, mesmo com medo. Tem gente que pensa em não, eu estou com medo, não posso fazer. Não, você pode fazer. Eu sou fraco, não pode fazer fraco também. Eu estou desanimado também, desanimado pode fazer também, da mesma forma. De qualquer jeito você pode fazer. De qualquer jeito. A não ser que você esteja morto. Mas se você está vivo, não acabou, você pode fazer. Você pode continuar. Eu posso tentar mesmo com força, eu posso tentar com fraqueza, eu posso tentar mesmo com medo, eu posso tentar mesmo desanimado, eu posso tentar mesmo, eu posso continuar. E na verdade é até bom que seja assim. Porque a Bíblia diz que Deus derrama a sua glória em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dele. Então, quando as coisas acontecerem, eu nunca vou dizer, é porque eu sou bom, porque eu fui forte, porque eu sou corajoso, eu não recuei, não, eu nunca vou dizer isso. Eu vou falar assim, não, eu fui, mas fui com medo, eu fui, mas fui com fraqueza, eu fui, mas fui desanimado. Aleluia, glória a Deus.